Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Welles Pereira. Você está no canal Minuto de Fé, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para deixar mais um vídeo para você da Palavra de Deus. Mais um vídeo daquilo que o Senhor tem falado ao meu e vai falar também ao seu coração. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, assista o nosso vídeo até o final, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos para você estar aí nos ajudando a fazer esse trabalho de estar levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Hoje quero deixar uma mensagem que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, eu vou ler até o versículo 29. É sobre o jovem lunático. Está escrito: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto fala muito a cada um de nós, não só para o cristão, mas também para aquele que ainda não é convertido, para aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem, por não ter uma comunhão tão grande com Deus, por não estar em jejum e oração como o Senhor Jesus Cristo geralmente estava, os discípulos não puderam expulsar essa casta de demônios. Então aqui é um exemplo para cada um de nós cristãos, porque nós devemos buscar constantemente em oração, em jejum, estarmos mais próximos de Deus em todo o tempo para podermos nos livrar da influência do mal. Aqui nesse texto, nós podemos ver que mesmo aqueles homens conhecerem tanto as obras do Senhor Jesus, andarem com Ele durante tanto tempo, ver tudo que o Senhor fazia constantemente, ver ali o seu exemplo de oração, de persistência em jejum,
de clamor a Deus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele sendo o Senhor. Então, esses discípulos, na hora que precisavam ter fé, ser firmes com os demônios, não puderam expulsá-lo. Então, é onde o Senhor Jesus adverte, porque nós precisamos ter uma vida constante de oração, uma vida firme com o Senhor, não duvidar da nossa fé. Também, em outro ponto, nós podemos ver aqui a dúvida do pai do rapaz quando pede ao Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele questiona em seu coração o poder do Senhor Jesus. No versículo 23, Jesus diz a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque ali, antes disso, ele havia falado ao Senhor: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, ele duvidou que o Senhor Jesus Cristo podia curar o rapaz. Em contrapartida, o Senhor fala com ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então ele duvidou. No seu coração, a sua fé também não estava firme, assim como a fé dos discípulos do Senhor. No versículo 24 está escrito: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse. Então aí teve um arrependimento, teve uma mudança de comportamento. Então ele disse: eu creio, Senhor. Então, quando ele lança ali a sua fé, quando ele passa a acreditar, então ele vai ver o milagre. E logo em seguida, com humildade, ele pede ao Senhor Jesus: ajuda a minha incredulidade. Assim, nós também precisamos ter essa humildade de chegar ao Senhor e pedir: ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. Para que nós possamos conseguir aquilo que nós pedimos, nós precisamos estar com a nossa fé firme naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, acreditar que o Senhor tem cuidado de nós. Não podemos duvidar em nosso coração do poder de Deus. Em toda a palavra do Senhor, em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos o poder de Deus agir entre os povos, entre as nações, agir na vida daquele que está enfermo, ressuscitando mortos, dando anos de vida àqueles que já estavam condenados à morte. Nós vemos que o Senhor, ele cura, ele restaura, ele dá força, ele dá vigor ao cansado. Em toda a Escritura Sagrada nós vemos o poder de Deus e vemos também o poder que Jesus Cristo na terra, ele curou enfermos, curou deficientes, abriu os olhos aos cegos, ressuscitou mortos. Então não há limite para o poder daquele que é o Todo-Poderoso. E durante a época dos apóstolos também, nós vamos ver Deus agindo através de Paulo, através de Pedro e através de vários seguidores de Cristo, que ali estava sobre eles o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós precisamos acreditar que o Senhor, ele age em favor daqueles que o temem e que o buscam em oração, em jejum e que têm uma vida íntima com o Senhor. Por isso é necessário, é importante que nós não nos afastemos da presença de Deus. Nós não deixemos de buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida em oração, clamando pela providência de Deus. Mesmo as circunstâncias estando difíceis ao nosso redor, nós não podemos duvidar do poder de Deus em nossa vida. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui, nesse texto,
nós vemos que Tiago está falando sobre pedir direito, saber o que pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então Deus, ele satisfaz as nossas vontades, desde que seja para o bem do nosso bem e do próximo, não para satisfazer pensamentos maus, os nossos deleites, prazeres da carne. O Senhor tem prazer em nos dar aquilo que vai nos ajudar a ajudar outras pessoas para edificar o reino de Deus. Então aqui nós vemos que nós precisamos saber pedir em primeiro lugar. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, também está escrito: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui também nós podemos ver que não podemos duvidar quando pedir. Nós temos que crer naquilo que estamos pedindo. Nós temos que ter certeza que o que nós pedimos vai ser feito. Por isso que o Senhor Jesus está falando que se nós dissermos a um monte, ou seja, a uma situação difícil, para ela deslocar da nossa vida, vai acontecer porque é a fé. Nós temos que ter a fé, não duvidar em nosso coração. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, está escrito: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Também nessa passagem, o Senhor Jesus nos fala que nós precisamos estar em paz com os nossos irmãos, estar em paz com todos, para fazermos alguma petição ao Senhor. Nós não podemos pedir tendo o coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de contendas. Para receber aquilo que nós pedimos, nós precisamos primeiro fazer a nossa parte, de estar bem com o nosso próximo, estar bem com todos e estar bem com Deus. No livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, está escrito: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aliás, essa palavra não temas ou não temer, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus falando ao seu povo, falando a todos através dos profetas. Também no Novo Testamento, Jesus fala várias vezes, aquele onde ele estava curando, ou os próprios apóstolos, né, depois falando no livro de Atos: não temas, nós não podemos temer para que o milagre aconteça em nossa vida. Então, não temer ao pedir, né, é mais uma condição para nós recebermos aquilo. Nós não podemos temer as circunstâncias, porque quando nós tememos, nós não temos uma fé firme diante do Senhor. Então, nós devemos nos entregar de coração ao Senhor e ter uma fé firme e confiar naquilo que estamos pedindo. Também no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Meu irmão, minha irmã, a fé é a base para a nossa vida. É na fé que nós encontramos resposta para tudo aquilo que nós perguntamos, aquilo que nós questionamos. A fé é o fundamento de todas as coisas. Então, aqui nós vemos ter fé ao pedir. A fé é essencial para conseguirmos tudo. Então, nessa passagem do jovem lunático, o pai duvidava, né, que o Senhor Jesus podia fazer aquilo pelo seu filho. E assim somos nós muitas vezes que pedimos, mas duvidamos que o Senhor vai fazer aquilo que estamos pedindo. Também os discípulos ali não estavam em comunhão com o Senhor, não estavam em comunhão como o Senhor exige de cada um, para podermos fazer aquilo
que nós almejamos em nosso coração. Lá na passagem, era uma casta de demônios que eles precisavam expulsar. Mas nós, no nosso dia a dia, temos várias situações e muitas vezes são situações espirituais. E nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para resolver esses problemas, para nos livrar desses intempéries da vida, para nos livrar das situações que nos causam tristeza, choro, desespero. Então nós precisamos ter esperança no Senhor, confiar que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Então que essa palavra, que essa mensagem possa estar enriquecendo mais a sua fé. Que você nunca venha duvidar do poder do Senhor, do cuidado do Senhor na sua vida. Então, que essa mensagem possa trazer ao seu coração alívio se você está passando por alguma situação que necessite de mais fé, que você venha buscar em oração. Peça ao Senhor que te dê mais fé e Ele te dará. Porque a sua palavra é que nos promete que quando nós pedirmos, sem duvidar, será feito aquilo que nós pedirmos. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Que você continue sempre buscando em oração a presença do nosso Deus, pois só Ele pode nos ajudar. É só Ele que pode nos fortalecer e nos dar livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.